Hoje eu tô aqui em Lucerna por um motivo muito especial. Eu vim encontrar o Sameraj, que ele ganhou o prêmio de maior contribuição na Craft Black. O que é isso? Todo ano a gente decide uma pessoa que mais contribuiu, na verdade não a gente decide, tem uma votação. E nesse ano o Samer ganhou, ele abriu o horário para várias pessoas na Craft, uma coisa que você não pode comprar. E ele também fez um evento presencial em Brasília, que gerou muito valor pra galera. Ele foi votado em massa e ele tá aqui em Lucerna com a família dele na Suíça. E eu vim aqui pra gente saber um pouco mais. E agora eu te convido para você acompanhar o nosso dia aqui na Suíça. Vamos lá. Estamos aqui diretamente de Lucerna, na Suíça. Estou aqui gravando com meu amigo Sameraj, que ele ganhou o prêmio de maior contribuição na Craft Black. Daí todo ano a gente dá uma viagem para a pessoa que mais contribui no nosso grupo. Samer, queria que você contasse como foi essa jornada aí de contribuição no grupo e o quanto você mesmo também não aprendeu nesse caminho que você foi contribuindo com as outras pessoas. Na verdade eu já estava na Craft há um ano, meu segundo ano. Falei, bom, eu vou me dedicar especialmente ao grupo. E aí eu passei a reservar as sextas-feiras para reuniões, para conversar, para trocar uma ideia, para dar uma sugestão, para ajudar de algum modo. E eu comecei a fazer isso desde o início do ano. Foi ali nos pontos corridos. Não deixou para dar aquele gás só no final do ano. Mais ou menos, né? Porque na época não funcionava esse negócio de pontos, agora funciona. Então, no fim do ano eu ainda... Deu mais um gás. Dei mais um gás, eu fiz um encontro de escrita. Presencial em Brasília. Presencial em Brasília. Eu com os membros. Inclusive para quem é da Craft. Então, para mim, foi muito legal. Eu acho que foi uma dedicação, foi um esforço, foi intencional. É bom dizer isso, porque às vezes as pessoas dizem, nossa, então naturalmente a pessoa foi lá e ganhou o prêmio. Não, naturalmente não, intencionalmente eu fui lá, me dediquei e tal. Agora, quem faz o bem em primeiro lugar a si mesmo. Acho que vir à Suíça é maravilhoso. Ganhar essa viagem em altíssimo nível também é um negócio maravilhoso, mas aprender nessas reuniões é muito melhor, tem muito mais valor, traz muito mais resultado do que uma viagem pode trazer. Claro. De maneira que eu aprendi com as pessoas. Às vezes você está numa reunião, tem a pessoa, eu quero conversar com você sobre uma dificuldade minha de conteúdo ou de não sei o quê. Aí você ouve a pessoa dizer, mas por que você não faz isso? E à medida que você fala assim, bom, e por que eu não estou fazendo isso? Então... Acho que é o Marco Aurélio que fala, né, que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Perfeito, é exatamente isso. De repente eu percebia que eu podia ser muito melhor do que eu era, eu podia aprender muito mais, eu podia me dedicar de uma forma diferente e, claro, isso trouxe resultado. Incrível. Cara, e uma coisa muito legal é que esse ano você tá no Hotmart Galaxy, que é... Eu acho que eles erraram a conta, mas eu tô brincando. Não, você tá no Hotmart Galaxy, inclusive eu já vou ficar aqui direto pra Croácia, o Samer ainda vai voltar pro Brasil para mais um lançamento, uma das nossas empresas também tá lá nesse grupo. E eu queria que você contasse o que você vê de diferente do Samer de 2-3 anos atrás pro Samer agora que criou uma empresa que está entre as 25 maiores do mundo. Quais foram as diferenças maiores assim nesses últimos anos, as alavancas que você puxou que te trouxeram esse resultado? Você sabe que essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que eu comecei, existe uma profissionalização da empresa. Então antes eu não acreditava em tráfego pago, eu não fazia a recuperação de vendas, eu não tinha grupo de WhatsApp,
eu não tinha time de vendas. Grupo de WhatsApp com a empresa, você tá falando? Não, grupo de WhatsApp Ou pro durante o lançamento? lançamento. Tá. De maneira que eu avisava as pessoas, dizia, olha, tal dia eu vou lançar tal curso. E era só isso, basicamente, o que eu fazia no dia eu lançava. Esse é o Summer de 2022, tá? Aliás, de 2021, perdão, de 2021. Em 2022, eu começo a mudar. De lá para cá, de 2022 para lá, eu coloquei muito esforço. Sem muito esforço, esqueça. Não vai. Não adianta você achar que você tem um dom ou um apelo que é muito superior à média e que, portanto, você não precisa das preocupações e dos cuidados que o mercado em geral tem, porque isso não é uma verdade. Você vai ter que se esforçar muito. Eu trabalho muito, muito, muito. Como você falou, eu lanço com uma frequência muito grande, eu lanço cursos, produtos que exigem um estudo contínuo também, mas acho que mudou. Profissionalização, time, ambição e agora, mais recentemente, organização. São esses pilares, eu poderia dizer. Summer, e a gente estava conversando, você disse que você ainda tem uma pretensão de crescer muito o seu negócio, né? Muitas vezes. E o que te motiva a buscar crescer tanto assim, não se acomodar? Porque tem muita gente que às vezes a pessoa chega nos seus primeiros 5 milhões, 10 milhões de faturamento já dá aquela acomodada. O que move você? O que me move são duas coisas. Primeiro, que no capitalismo, se você não cresce, você morre. Então, se o cara me dissesse assim, bom, tá garantido que você fatura daqui até o fim da sua vida, basicamente vai corrigir a inflação, você pensa numa vida equilibrada e fala, cara, deixou assinar esse contrato e tal, só que esse contrato não existe. Se você não crescer, as pessoas vão simplesmente destruir, as pessoas não, o seu negócio simplesmente vai desaparecer, ele vai ser destruído. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo... É uma autoproteção. O segundo ponto é que o ser humano, o ser vivo, ele precisa crescer. Se você olha, uma vez eu ouvi o Samuel Vieira falando isso, se você olha uma calçada quebrada, de repente tem uma plantinha que nasce entre aquela pedra assim, ela é uma luta gigantesca porque ela quer viver, ela quer crescer. Isso é próprio do ser humano, todo ser humano quer crescer, de maneira que se você parece que para de fazer sentido. Não precisa ser um crescimento necessariamente financeiro, às vezes o crescimento é intelectual, o mais importante é um crescimento inclusive espiritual, mas querer crescer é próprio do ser vivo. É por isso que eu tenho essa pretensão, acho que me dá vida, dá ânimo. E você falou dessa coisa do equilíbrio e tal, né? E rola muito das pessoas serem muito estressadas nesse ambiente, assim, né? De lançamento e tal, é uma puta pressão. Porque quem faz muito lançamento geralmente é isso, né? Você trabalha, tipo ali, 45, 60 dias para naquele fatídico dia que você abre o carrinho, você saber se todo aquele trabalho dos 1 mês, 2 meses anteriores valeram a pena. Como que você concilia essa questão de você crescer muito e ainda assim cuidar bem da saúde, fazer um gerenciamento ali da sua saúde mental também? Eu acho que o manejo do estresse é um ponto que vem ganhando atenção e vai ganhar mais atenção com o passar do tempo. Realmente, o lançamento é muito estressante, porque você tem um pico de vendas que define o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Se você faz 3 lançamentos no ano, 4 lançamentos no ano, quer dizer que cada lançamento seu representa 25% ou 33% do que você vai fazer naquele ano. Se você errar a mão em um, você já comprometeu 1/3 do seu ano. Quando você faz 10 lançamentos, cada lançamento representa 10%. Claro, existem lançamentos maiores ou menores, mas eu estou dizendo grosso modo do que você faz. Se você erra e você tem um desempenho 50%
do esperado, quer dizer que você, em vez de atingir 10%, vai atingir 5%. Você ainda pode alcançar a sua meta ou pode fazer 95% da sua meta, que é muito próximo. Quando você dilui em lançamentos, você dilui o risco. Ao mesmo tempo, se você tem... E esse é um dos motivos de você fazer tantos? É o motivo de fazer tantos, porque se você faz menos lançamentos, é muito difícil você imaginar que o outro vai compensar a não realização do primeiro. Entendeu? Porque as pessoas têm diferentes momentos de compra. Então eu tenho um curso de oratória. O cara teve um problema hoje numa reunião, numa apresentação, uma palestra que ele foi fazer. Ele precisa aprender oratória. Aí ele vai lá, ele me manda um direct. Fala, precisa aprender oratória. Fala, aguarde 6 meses. 6 meses ele não vai aguardar, ele vai comprar. As pessoas vivem diferentes momentos de compra. Então se eu lanço várias vezes, em algum desses momentos, coincide a percepção da necessidade pelo João. E o João vai lá e compra. O segundo ponto é um time comercial, que vai pegar aqueles leads, aqueles interessados, e vai continuar conversando com eles para que eles se mantenham aquecidos até lá. Uma quarta ou uma terceira possibilidade é um investimento perpétuo. Eu ainda não acertei a mão no perpétuo. Eu faço de forma perpétua a mentoria, enfim, mas pensando na venda dos cursos, eu ainda não acertei a mão no perpétuo. Então, basicamente, é o time comercial atuando com a lista de leads, etc., e os lançamentos. Pô, muito bom. E, cara, você é uma das pessoas que tem mais cadeiras lá na Craft, né? Tem algumas pessoas que tem 3 cadeiras, 4 cadeiras, 5, 7. Você acho que é o top 1 ou o top 2 das pessoas que tem mais cadeiras. Queria que você me contasse o que é a diferença que faz um ambiente como esse? Por que você decidiu colocar tantas pessoas e por que você permanece? E o que faz um bom grupo de mastermind, um bom grupo de mentoria, na sua opinião? Você, quando participa de um mastermind, você precisa mudar a sua percepção de valor, porque senão você corre o risco de se frustrar. Quando eu compro um curso, eu quero assistir às 10 aulas do curso e eu quero aprender nas 10 aulas do curso. Quando eu entro num grupo de mastermind, eu quero ter uma ideia, eu quero ter uma sacada, eu quero uma parceria, uma palavra que vai pegar o meu negócio e vai colocá-lo no nível X e levá-lo para o nível, vai levá-lo do nível X para o 2X. Então eu não vou aproveitar todas as palestras, eu não vou aproveitar todos os eventos, eu não vou aproveitar tudo que é feito e dito lá. Mas eu não preciso aproveitar tudo, porque senão você enlouquece, porque é muito conteúdo, é muita gente falando. Bom, então o primeiro ponto é você calibrar a sua expectativa para aquilo que o Mastermind se propõe. Segundo, é que você precisa de um ambiente no qual você se sinta bem. Eu acho que, em primeiro lugar, esse é um grande diferencial da Craft. Por quê? Porque o mercado digital é um mercado de muita vaidade. Como os mercados em geral, quando você lida com pessoas bem-sucedidas. O que você tem no mercado digital são pessoas que enriqueceram muito recentemente. Então você está falando de gente que há 10 anos não tinha nada e hoje tem muita condição. Então você está lidando com pessoas que na última década vivenciaram uma mudança estrutural de vida. Isso naturalmente mexe com a vaidade. Por quê? Porque quando você não tem R$1 e depois de 1 ano você tem R$1 milhão e depois de 5 anos você tem R$20 milhões, a pessoa olha para você, um monte de gente olha para você e diz, bom, você é o cara. Você é o cara, você é o cara, você é o cara. E o problema é você acreditar nisso. Né? O Nizam Guanais fala que o problema de você não acreditar em Deus é que você corre o risco de achar que é ele. E aí o sujeito, como é? Então existe isso no mercado digital. Porque é um mercado muito recente e com tiros muito fortes. Natural, mas existe. Na Craft isso não existe. As pessoas têm uma filosofia de ajuda mútua. É assim, se eu tiver um problema e eu participo de diferentes masterminds
e eu disparar a mesma mensagem para os diferentes grupos, eu tenho certeza que o grupo que vai me responder com maior velocidade, com maior presteza, com maior abertura e disposto a ajudar, vai ser a Craft. Porque você criou essa cultura de ajuda, de juntos podemos ser maiores. Então isso está impregnado, isso é cultural lá. Faz diferença? Faz muita diferença, muita. É só para deixar um exemplo concreto, quando a gente foi lançar, até a gente conversou sobre isso mais cedo, fui lançar o Clube dos Pensadores e fui fazer um evento sobre 100 anos de solidão. O evento se chamaria O Fim da Solidão, estava ruim a captação para o lançamento. Você disse, pelo amor de Deus, não dá para ser o fim da solidão, porque ninguém vai aparecer. Tem que ser uma coisa positiva. E a gente mudou o nome e tal, seguindo a sua orientação, que é a sua sugestão, de uma expressão que eu utilizava. E o lançamento foi um estouro, né? De maneira que, se você pensar, aquele lançamento pagou todas as crafts. Então... E recentemente ainda teve a IAGE. Aí teve a IAGE. A gente falou disso, né? Não, mas a gente falou disso e também foi em Mastermind. A produção, tudo. Então, e que é um estouro. O que eu tô querendo dizer é uma ideia. Sim. É uma ideia. E esse ambiente vai abrindo sua cabeça. Então, você em um mercado muito novo, em um mercado muito volátil, em um momento muito diferente da história, que você tem o surgimento de inteligência artificial tomando o emprego de todo mundo. Estar em um grupo de vanguarda é estar na vanguarda. É não negar a mudança, mas mudar com ela. Porque sempre que você tem uma mudança muito estrutural no mundo, e agora a gente vive uma, a pandemia foi outra, as cartas são redistribuídas. E quando as cartas são redistribuídas, meu amigo, quem era bom fica ruim, quem era ruim fica bom, e você pode ganhar muito dinheiro, pode perder todo o dinheiro. O que você tem que fazer é acompanhar a mudança para você surfar essa nova onda. Cara, por fim, para finalizar, quero te agradecer pelas palavras, pelo seu depoimento. Eu, como você, eu gosto muito de viajar, porque eu acredito que isso traz aquilo que, naquele livro, agora eu esqueci o nome do autor, que se chama Morrer Sem Nada, ele fala que os melhores dividendos que a gente pode ter na vida são os dividendos de memória. E eu acredito que uma viagem sempre gera os dividendos de memória que são eternos. O que você é um cara que viaja bastante, o que você busca assim nas suas viagens? Como que você escolhe um lugar que você vai viajar, um lugar que você vai conhecer? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Sabe que esse lugar eu não escolhi, né? Vocês que escolheram. Mas eu escolheria, certamente. Tava na sua lista para um dia? Tava, com certeza. Primeiro porque eu sou encantado com a Europa inteira. A gente estava em um hotel, eu te disse isso. O hotel é de 1291, o prédio. Quer dizer, o Brasil não existia como Brasil. Foi existir 210 anos depois. E o prédio já estava lá. E a gente estava na época do arco e flecha. Não tinha nada, né? Era um país como país, não existia. Então, o primeiro ponto é a riqueza. Nada compete com a história. Porque a experiência produz história. E essa experiência produz cultura, conhecimento, civilização. Então, eu amo a Europa porque é você estar diante do novo e do velho ao mesmo tempo. Então, sempre é uma escolha. Segundo, quando eu viajo, eu tenho ideias. Então, a melhor ideia da sua vida talvez esteja a uma viagem de você. Viajar é isso. Terceiro, você conhece coisas, né? Eu ontem via nomes de produtos, de água com gás e não sei o quê. E disse, olha, um monte de sugestão de nome, mas você quer criar um negócio. No Brasil não tem um nome. E aí você cria. A gente agora tem produto físico. Então você vai olhando e vendo, nossa, eventualmente você pode mudar o seu produto físico nessa ou naquela direção. Isso vem com viagem. Para curar-se,
é preciso jogar, lançar-se ao mundo, jogar, calçar um tênis e caminhar. Ficar no quarto e só no quarto não vai resolver. Muito legal. Eu também acredito que isso traz uma perspectiva muito diferente da sua própria vida, né? Das coisas que você gosta da sua própria vida. Ah, com certeza. E também da sua pequenez. Porque o sujeito às vezes está numa cidade, eu sou de uma cidade interior e tal, e Fernando Pessoa fala isso, às vezes o sujeito é César de uma rua. Ele, quer dizer, ele tem influência ali com o padeiro, com o cara da rua, ele tem a casa... Mas como ele nunca saiu de lá, ele tem o sentimento de César, porque para ele aquela rua é Roma. E ele manda em todo mundo, ele tem influência ali. Ele se sente um imperador e pena o mundo não saber. Quando ele viaja, ele descobre que a rua dele é uma rua sem nenhuma importância. Nenhuma importância. Eu sou muito convicto, politicamente ativo, etc. Você está no Brasil, você está vivenciando aquela bagunça tupiniquim que existe desde sempre e você acha que o mundo vai acabar. Você vem para cá, você pega o Le Monde, você pega El País, você pega qualquer jornal, ninguém está falando nada. Como é que funciona aí? Ninguém está nem aí. Por que o presidente da Câmara no Brasil fez ou deixou de fazer? Ninguém está nem aí. Por quê? Porque é o tamanho. Pensando em mundo, é uma notícia que não cabe na primeira página de um jornal fora do seu país. Então é importante para o seu país, para o mundo, é irrelevante. E aí você começa a pensar, bom, se o que move o meu país para o mundo não tem a relevância que eu acho, imagina o que move a minha vida, imagina o meu negócio, imagina o que eu tenho. Isso vai produzir humildade, porque é uma humildade que é produto da plena compreensão da realidade. Porque a soberba é uma distorção da realidade. Bom, com essa eu não vou falar mais nada, vou deixar apenas vocês com essa sabedoria do meu grande amigo Samiraj. Muito obrigado, Samir, pelo seu tempo. Eu que agradeço. E se você estiver pensando em entrar na Craft e tal, faça isso por você. E as decisões que a gente tem que tomar na vida tem que ser, principalmente em caráter empresarial, o melhor para a nossa empresa. Bom, você não vai entrar na Craft pelo Vinhas, por mim, por quem quer que seja. Eu também não ganho R$1 com você entrando ou deixando de entrar. A questão é a seguinte, você tem que pensar em você. E a hora que você fizer esse investimento, você tem que entrar lá e falar assim, eu vou puxar para trás esse investimento. Em conhecimento, em conexão, em parceria, em aconselhamento, em tudo. E se você entrar com esse pensamento, tipo, vou aproveitar ao máximo, a Craft vai sair de graça. No fim de você vai dizer, meu Deus do céu, por que eu não entrei antes? Porque meu negócio mudou de tamanho. Sendo muito sincero, pense nisso aí. Obrigado, Vinhas. Tamo junto, Um abraço.